Só o seguinte, uma coisa que eu... Engoli o chiclete aqui, precisa do cabelo de chiclete. Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu percebi na Bíblia e que mudou muito a minha percepção com Cristo, foi que... Deixa eu mostrar isso para vocês. Quem quiser abrir aí, ó, Mateus 24. Mateus 24. Versículo 13. Dá uma olhada aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Se tiver como abrir aí, ó, Mateus 24. Versículo 13 fala assim, ó. Vou trocar aqui minha voz de tela aqui, para a gente poder acompanhar junto. Ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo mundo percebendo aí, né? O que a Bíblia está falando a respeito de salvação. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que vocês percebem nesse texto aqui? Vamos lá, Jesus está falando de salvação. Está contando como é que seria nos últimos dias, que a iniquidade esfriaria o coração de muitos. E aquele que perseverasse até o fim seria salvo. E este evangelho do reino, qual que é o evangelho que Jesus está falando? O evangelho do reino. Será pregado em todo mundo. E então virá o fim. Não é isso? Só que percebam essa frase, essa palavrinha aqui, ó. Em testemunho a todas as nações. Thales, quando que Jesus vai voltar? Eu não sei. E de fato não sei. Ele fala que nem o filho do homem sabia, né? Quando voltaria. Mas ele botou um critério. E esse critério é que quando o evangelho do reino fosse pregado como testemunho em todas as nações, viria o fim. E por que eu estou falando disso com tanta avidez? Porque uma palavrinha muda tudo, tudo. Luane, uma palavrinha muda tudo. Sabe o que a palavrinha muda? Que o evangelho do reino será pregado. Para testemunho, não é para aceitação. Você vai ouvir falar. Hein? Você aceita se quiser. João Batista, quando batizava na beira do Jordão, ele batizava até encontrar o Cristo. Quem não sabe, ó, o chamado de João Batista era se a voz que clama em meio do deserto, preparar o caminho do Salvador. Ele estava lá para preparar um caminho, não para continuar um caminho. Então ele vinha antes de Jesus para preparar o caminho. João Batista falava do arrependimento para a salvação. E fazia o batismo de arrependimento, né? Para a salvação. E por que Jesus não veio falar sobre salvação? Porque Jesus é a própria salvação. A salvação vem através dele. E o testemunho de si mesmo não é válido. Então Jesus não podia pregar salvação. Podia, pregou algumas vezes, mas não era comum Jesus pregar sobre salvação. Então, de que Jesus veio pregar, tá? Se Jesus não veio pregar salvação? Jesus veio pregar o reino. É uma coisa que a gente chama de princípio da primeira menção, é que fala que a primeira coisa que a pessoa diz na Bíblia, o texto bíblico, a primeira frase de alguém determina o propósito dela ali no texto. Tá? Então, qual foi a primeira frase quando o ministério de Jesus se inicia? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O evangelho que Jesus veio pregar, ou seja, as boas novas que Jesus veio pregar, é o evangelho do reino. A novidade que Jesus foi contar é o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino, tanto do reino de Deus quanto do reino dos céus. É falar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela já é feita aí no mais alto de todos os céus. Onde Jesus te ensina a orar, ele começa isso, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. O propósito do evangelho do reino é que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela já é feita no mais alto de todos os céus. E aí Jesus fala assim, arrependei-vos, ou seja, mude o comportamento de vocês, pois é chegado a vós o reino dos céus, ou seja, o governo de Deus. Reino significa governo. Tá alinhado? Lá no reino da Inglaterra, quem governa é o rei da Inglaterra. Ok?
no principado de Mônaco, quem governa é o príncipe. E no reino de Deus, quem governa é Deus. Reino é um lugar onde alguém governa, o reino de Deus é um lugar onde Deus governa. E aí, quando Jesus fala assim, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, ele está falando assim, chegou até vocês o lugar aonde o Senhor governa, onde Deus governa. E que virou uma pandemia, né? Porque começou em Cristo, começou em Jesus. O governo de Deus dentro, o Espírito estava em Jesus. E agora isso se multiplicou através de Jesus para muitas pessoas, até chegar a gente hoje. E por que eu estou falando disso? Porque João Batista, quando cumpre o propósito dele, batiza Jesus e vê... Deixa eu só dar uma ajustada aqui, Tom, porque... Um ajuste de visualização aqui. Toda hora vocês mudam de lugar, vocês ligam a tela, desligam a tela, fica passando aqui de lugar. Quando João Batista batiza Jesus e ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e repousar, esse era o sinal que João Batista devia seguir, aquele que ele visse o Espírito Santo descer e repousar sobre, ele anunciaria o Cristo, né? Então, quando João Batista batizou Jesus, veio a pomba, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus, e houve uma voz do céu que disse, esse é o meu filho amado, em quem tem tido prazer. Jesus vem ao João Batista pedindo para ser batizado. João Batista fala, você está doido? Você tem que me batizar. Não tem como não, é? Ele fala, faz, porque precisa ser feito. Sabe por quê, irmão? O que Deus planejou para que você fizesse, os planos que o Senhor derramou sobre a sua vida, são tão grandes, mas tão grandes, que sobrepõem até a própria pessoa de Jesus. Explico, ok? Deus colocou um propósito na sua vida, uma missão nas suas mãos, que inclusive, se Jesus estivesse aqui na Terra, ele passaria por você. Eu não posso orar pelo meu pastor, por exemplo. Não, ok, vou orar pelo pastor, aí eu vou orar pela igreja. Nossa, eu vou fazer tal coisa. Irmão, Deus colocou na sua mão uma bênção, um dom, é para que você seja útil. E para ser útil no que ele quer, não no que você acha que vai ser útil. Intrepidez. Se a gente está falando no seminário de cura interior, de libertação espiritual, o que a gente precisa é, uma das coisas, né? Assumir a nossa identidade, a nossa postura e exercer a nossa autoridade de Cristo, que foi dada através de Cristo. Só que quando Jesus vem até João Batista, primeiro, João Batista reconhece Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois Jesus passa por João Batista. Olha o jogo do texto. Primeiro, Jesus vem a João Batista. Depois, Jesus passa por João Batista. E aí os discípulos de João seguem Jesus e João Batista não. João Batista, na prisão, fala assim, pergunta a ele se ele é o Cristo que eu tenho que esperar ou se eu tenho que esperar outro. Pergunta a ele se minha missão está cumprida ou eu tenho que continuar batizando. Aí Jesus fala assim, que pena, né? Mas não fala com ele o que eu falei, não. Fala com ele o que você tem visto. Que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam. Porque esse é o sinal de que o reino de Deus está na terra. Não pegaram, né? Vou explicar para vocês. Peraí, vamos lá. Lucas 7. Abre aí, Lucas 7. A partir do versículo 19. Fala assim, a partir do versículo 19, tá? Troquei de tela, né? Vamos lá. E João chama... Vocês estão conseguindo enxergar? Tá bom, vai vendo aí. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E olha aqui que o João já tinha visto a pomba descer sobre Jesus, repousar, já tinha confessado que ele era o Cristo, já tinha ouvido a voz de Deus no céu, confirmando quem ele era. Manda perguntar. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista nos enviou a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres se anuncia o evangelho. Sabe qual é o paradoxo aqui? Como isso se conecta com o que a gente está falando? Porque se a gente está no seminário de cura interior, de libertação espiritual, a gente precisa entender qual é a autoridade em que nós carregamos nas mãos. Jesus manda falar para João Batista assim: conta para ele o que você tem visto. Ah, o reino de Deus chegou na terra? Então conta para ele o que você tem visto. Porque crente não tem carteirinha, né? Ou carteirinha de crente, pelo menos, não cura ninguém. Não salva ninguém, não é um atestado de boa conduta de ninguém. E Jesus se preocupou em mostrar para João Batista o que as pessoas estão vendo a respeito dele. Ué, João, você está perguntando aí, ó. Olha as minhas obras, ao invés de olhar as minhas palavras. Porque uma prova de que o reino de Deus estava sobre a terra era que os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados. Essa era a prova de que o reino de Deus chegou à terra. Porque antes, o que governava? O inferno. As doenças. O que governava? Aquele que veio para roubar, matar e para destruir. Quando Jesus estava expulsando demônios, olha essa história que interessante. Os fariseus falavam com ele assim: esse aí expulsa demônio porque ele tem um demônio maior. Jesus olha para eles e fala assim, Jesus, conhecendo o coração deles, fala assim: casa dividida não subsiste. Diabo não briga com diabo. Agora, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsarão os vossos filhos? Porque nós, que somos os filhos daquela geração, expulsamos pelo nome de Jesus. Aí Jesus conta uma história assim, ó. Se o valente guarda a casa armado, em segurança está tudo que ele tem. Jesus chama o diabo de valente. Ó. A Bíblia chama o diabo de ladrão, salteador, estranho aos homens. Porque ele entra na sua vida e rouba aquilo que você tem. Rouba aquilo que você tem de direito. O que você está vivendo hoje, a escassez que você está vivendo hoje, seja emocional, seja sentimental, seja financeira, seja excesso de culpa. Tudo que você está vivendo hoje, que você não deveria estar vivendo, foi roubado de você. E Jesus chama esse cara de valente. Só que a Bíblia fala assim, ó, porém sobrevindo outro mais valente do que o valente, arranca toda a armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Ou seja, rouba o que era o ladrão, restitui o que foi roubado. Porque é nisso que nós cremos. No reino de Deus. É nisso que nós cremos. O que Jesus fala a respeito disso? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos uma palavra de Deus que ele estaria conosco até a consumação dos tempos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então, Thales, se tem uma promessa sobre nós, se Jesus deu uma palavra para a gente, se Jesus já nos direcionou a nossa herança, se ele já conquistou o mundo, se ele já venceu o mundo e já nos deu isso por herança, por que nós não conseguimos vencer o mundo? Por que nós estamos cativos no mundo? Por que nós ainda passamos por dificuldade, por aflição, por dor? Porque a Bíblia fala assim, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E a mesma Bíblia fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo traz uma história em que ele fala que o herdeiro, quando criança, de nada se difere de escravo, porque precisa de tutores para administrar a herança. Por mais que você tenha recebido uma herança em Cristo, se você não amadurece, você precisa de tutores para administrar a sua herança. Estou vendo o netinho aí, Júnior? O netinho não pode tocar na herança que é dele, nem se você morrer hoje. Porque é criança.
Não sabe administrar aquilo que tem direito. E é assim que as coisas acontecem. Nós recebemos, gente, está escrito que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é tudo nosso. E a gente ainda vive cativo. Uma, porque moramos num lugar em que é governado pelo nosso inimigo. E porque a nossa vida ainda não virou um lugar que é governado por Deus. Ah, você está falando que eu não sou crente? Estou. É isso. O reino de Deus não está em nós. A vontade de Deus não prevalece sobre a nós. Nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Só que tem muita gente, inclusive eu, que gosta de ficar no deserto. Que gosta de ficar no meio do caminho. Entre a liberdade e a promessa. Sabe? A libertação do Egito e a promessa de Canaã. A gente fica aqui, ó, no meio do caminho. Porque para nós, às vezes, Rafa, tá bom demais sair do Egito. Só de eu não ser mais escravo. Tem uma nuvem de vento de dia que dá um refresco para nós. Tem uma nuvem de fogo de noite que protege, não deixa a gente passar muito frio. Comida cai do céu toda hora. Roupa eu tenho só uma, mas cresce no corpo. Sandália cresce no pé. Vem guerra, eu ganho as guerras tudo. Que preocupação eu preciso ter? Tem um passarinho para dar água, irmão. Não tem Sério. Tem um passarinho para dar água, tem um boleto para pagar, gente. Estão entendendo isso? Então, para que eu vou querer sair do deserto? Esaú, que é irmão de Jacó, chegou em casa com fome um dia e viu o outro irmão dele lá, o irmão gêmeo dele, que era bastante inferiorizado. O pessoal entrou antes, hein, Tati, das meninas, ué? Cheio dos abraços escuros aí, ué. Nossa, 9 horas é outro tema, hein, meninas? Mas fiquem aí, aproveitem. Porque Esaú era um homem de caça e Jacó era um homem de cozinha. Esaú chega da caça, Jacó está cozinhando. Estranho, né? Bom de cozinha lá, cozinhava bem. E aí, Esaú chega com fome e falou: me dá dessa lentilha aí. Fiquei o dia inteiro caçando, tô morrendo de fome. Aí Jacó falou assim: não, essa lentilha é minha. Sabe o que acontece? Que às vezes nós somos tão inferiorizados que o momento que a gente tem um pouquinho de superioridade sobre alguém, a gente quer exercer. Quer deitar o cabelo, a expressão é essa. Aí Esaú fala assim: não, eu quero comer dessa comida. Eu falei: então eu te vendo ela. Me dá a sua primogenitura que eu te dou a lentilha. Esaú falou assim: primogenitura, ó. Tô nem aí pra isso. Vendeu a primogenitura e comeu o prato de lentilha, Tati. O primogênito, além da bênção do pai, ele carregava o dobro da herança. Por exemplo, se eram 2 irmãos, a herança era dividida para 3, 2 partes eram do primogênito, uma era do outro irmão. Ele tinha direito à administração, ao governo, enfim. Só que isso era coisa futura, eu não preciso disso agora. Para que eu vou falar disso agora? Estou com fome. Meu momento, agora o que eu preciso é encher a minha barriga. Lembra Jesus lá no deserto? Transforma essa pedra em pão. Não. Tem 40 dias que eu não como, eu estou morrendo de fome, tarado, varado de fome. Mas eu não vou ceder. A nada que é temporário. Eu não vou me curvar a nada que é temporário. É em troca do que é eterno. Esaú preferiu comer um prato de lentilha. Sanou o problema dele naquele momento. E gerou para si e para a família uma grande confusão. Que Jacó engana Isaac, amando de Rebeca, foge para outra terra, para poder arrumar uma namorada, casa lá, é enganado lá, enganou aqui, chegou lá, foi enganado lá. Ó, o padrão repetitivo aí. Ai, por que as coisas estão dando errado na minha vida? Com Deus não se brinca, de Deus não se pode zombar.
tudo que o homem semear, certamente colherá. Essa é a palavra. E às vezes a Bíblia não está aqui, ó. A gente não sabe o que tem aqui dentro. A gente acha que a gente considera Jesus como como tudo. Vocês fazem parte do ministério que o slogan é onde Jesus é o centro. A cultura é centralizar Jesus. E a gente pouco sabe a respeito de quem é Jesus. E a maioria só sabe a respeito de quem é Jesus pelo que vocês ouvem falar. Sabe a quem me remete essa história? A Jó. Murmura, 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 e Deus aparece para ele. E no final da história da cara lavada, Jó fala assim: Deus, antigamente eu conhecia só te ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos. A vida vai muito além do nosso umbigo. O problema é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Há uma guerra, uma luta espiritual muito maior, infinitamente maior do que você consegue imaginar. E se você não foi roubado, morto e destruído, agradeça a Deus, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E se ele não conseguiu, é porque o Senhor não deixou. E às vezes a nossa vida está ruimzinha, está com uns probleminha aqui, uns probleminha ali. Agradeça a Deus. Deus, obrigado por esse problema, porque eu te garanto, podia ser muito pior. E aí Esaú troca o que é eterno pelo que é temporário. Jacó engana Isaac, a mãe da mãe, vai lá para as terras de Labão. Labão engana ele, coloca Lia no lugar de Raquel. Ele trabalha 7 anos para pegar uma mulher. Na hora de pegar a mulher, eles trocam a mulher ainda. Catireiro, desgramado esse Labão. Esperto. Por isso que fala, todo dia sai um bobo de casa, né? E o mal do esperto é achar que é só a mãe dele que faz filho esperto. E aí, Jacó casa com Raquel, trabalha mais 7 anos, fica lá mais um tempo. Labão tenta enganar ele mais um monte de vezes na troca das cabritinhas. Depois eu conto essa história para vocês, então vocês dão uma lidinha lá. E ele foge, vai embora para casa. Pega a Raquel, Lia e vaza. Os filhos vazam de lá. E ele está voltando para casa. Quando ele passa no Ribeiro de Querite, não é um Ribeiro, mas não é de Querite, não, tá, gente? Eu inventei aqui. Acrescentei. Acrescentares 1, versículo 10. Mas Jacó, quando está voltando para casa, ele vai atravessar um ribeiro. E ele atravessa as mulheres, os filhos, o empregado, o gado, os bens, tudo que ele tinha, ele atravessou no rio. E ficou para trás. E o que acontece quando Jacó fica para trás? O que a Bíblia fala? Olha que interessante isso. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Só um ponto de interrogação para vocês. Jacó casou enganado e fez 10 meninos na mulher. Isso porque não gostou dela. Se tivesse gostado, era 12 tribos, não ia ser 24 tribos. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs-se a lutar com ele até o amanhecer. Jacó sozinho, no meio do nada, apareceu um homem e começou a tratar com ele. Saíram da porrada os dois. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Olha que nós falamos sobre intrepidez. E quem que era esse homem aí que Jacó estava lutando? Você sabe? Falando a cabeça aí, você sabe? Fala alguma coisa, gente. Isso pode ser considerado uma batalha espiritual? Onde alguém luta por uma bênção? E que bênção que Jacó estava buscando aqui? Abre o microfone e fala aí alguém. Libertação. E Rafa?
Sabe não? De quê? Libertação De quê, ué? do passado, da prisão que ele vivia. Agora é livre, ué. Tava indo, enriqueceu, voltou, tinha 2 mulheres, tinha filho, caramba, tudo certo. Sabe o que o Jacó estava fazendo? Mas Voltando ele para queria cumprir o ciclo, né? Jacó estava revisitando o passado dele. Voltando para a terra dele, para a história dele, para o irmão dele, para o pai dele, que nem tinha morrido ainda. Quando ele foi, o pai dele abençoou, viveu mais de 20 anos. Jacó estava revisitando a história dele, e Deus sabia que precisava mudar a história de Jacó. Mudar Jacó antes que ele voltasse ao passado. E ele não pede nada para o anjo. Olha para você ver. Não te deixarei, a não ser que me abençoes. E o homem perguntou para ele, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Irmão, isso aqui é muito forte. Assim, a gente não está entendendo o que isso aqui está dizendo, mas isso aqui é muito forte, uma coisa que Deus tem falado no meu coração há muito tempo. Jacó entrou numa batalha com Deus. Jacó entrou numa batalha com o anjo. E não soltou o anjo até que o anjo abençoasse ele. Ele não pediu nada para o anjo. Anjo, eu quero que você me dê um carro. Quero que você me dê um marido. Não é sobre isso, não. Jacó falou, quero que você me abençoe. Porque a gente não sabe nem o que a gente quer, nem o que a gente precisa. Porque, às vezes, o que a gente precisa, o dinheiro compra a gente. E isso é muito barato. Às vezes, o que a gente busca de Deus são coisas palpáveis, são coisas que a gente consegue conquistar com o nosso trabalho. E tá tudo bem, busque mesmo. Se é um desejo do seu coração, busque, tá tudo bem. Mas eu tô falando que isso não deve ser o propósito do seu coração. Que isso não deve ser seu tesouro. E aí, quando o anjo fala assim, qual que é seu nome? O que você responderia para ele? Guilherme, Tatiane, João Vitor, Josi, Rose, Luzinete, Luane, Rafaela, Juneval, Crisóstomo. Tati Manduca. Sabe o que ele ia falar com você? Eu vou te abençoar. A partir de agora, você não chama mais Jacó. Jacó significa o que puxa pelo calcanhar. Você não vai ser mais aquele que engana, o que puxa pelo calcanhar. Você vai ser Israel. Israel significa homem que luta com Deus. Israel, homem que luta com Deus. E prevaleceu. Irmão, repara que quando Jacó reconhece quem ele é, que quando a boca de Jacó confessa a identidade dele, Deus muda a história dele. Quando Jacó ia revisitar o passado dele, ia voltar para a história dele, ia enfrentar novamente os problemas dele, o que aconteceu? Deus encontrou com ele e mudou a história dele. Um dia, Deus vai encontrar com você, irmão. Um dia, Deus vai te dar uma oportunidade de topar com ele e falar assim, você quer mesmo? Você está pedindo, chorando, fazendo campanha aí, pagando preço, você quer mesmo? Então vem para a mão. Vem buscar a sua bênção. Vem mudar a sua história. O que você vai responder? Você vai ter intrepidez de Jacó de ir lá e lutar por isso? Porque já o que estava voltando para a terra dele era um outro enganador. Ou era o mesmo enganador. Era o mesmo que puxava pelo calcanhar. E ele encontrou com Jesus no caminho, ele encontrou com a presença de Deus no caminho. E Deus mudou a história dele. É novidade para ninguém, não é novidade para ninguém que os nomes retratam a história de alguém, né? O significado dos nomes retrata a história de alguém. Sim ou não? A história de Jacó foi mudada quando ele reconheceu quem ele era. Como é que você chama, irmão? Eu sou usurpador. Então você está liberto. Agora você vai ser Israel. Porque ele carregava uma promessa de que viria uma nação através dele. E como essa nação chamaria enganadores? Nós somos homens que lutam com Deus
todos os dias. Tanta coisa a gente precisa falar a respeito disso. Mas percebe que quando Deus muda a história de Jacó, Deus muda o nome de... Quando Jacó reconhece quem ele é, Deus muda a história dele. E aí sabe o que acontece, Júnior? Quando ele volta para casa, o servo dele fala assim, ó, seu irmão tá vindo aí. Deu ruim demais. O quê? Seu irmão tá vindo aí. Com 400 soldados de guerra. Homens de guerra. Me contaram que não passava nem Wi-Fi. E aí Jacó fez assim, ó, arruma aí então, forma aí todo mundo. Coloca minhas servas e os filhos dela, coloca Lia e os filhos, e coloca Raquel e José. Jacó estava preparado para colocar o que ele menos valorizava na frente e o que ele mais valorizava atrás. Ficou Raquel, a mulher que ele amava, e José, que era o filho da Raquel. E aí o irmão de Jacó veio com 400 homens de guerra. Para quê? Para fazer churrasco, não era, né? Porque não está escrito 400 homens de churrasco. Está escrito 400 homens de guerra. 400 homens de guerra vai para a guerra. Os 400 homens também comem churrasco. Mas se tivesse vindo para o churrasco, escrevia homem de churrasco. E aí vieram para lutar uma guerra, só que não lutaram uma guerra. Sabe o que aconteceu, Tati? Eles se abraçaram. E se perdoaram. E sabe quem estava do lado de Jacó, Tati? José. E quando a Bíblia fala assim, essa é a história de Jacó. No dia em que José tinha 17 anos, opa, história de Jacó, história de José. Ah, hereditariedade? Repetir padrão? Como assim? Vamos avançar na história? José foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi para o Egito, para a casa de um general, onde ele podia ter tudo, menos a mulher do cara. E sabe do que ele foi acusado? De agarrar a mulher do cara. Mas sabe por que José foi fiel? Meu pai lutou 14 anos por causa de uma mulher. Eu estou repetindo o padrão. Mulher tem valor. Meu pai trabalhou 14 anos para casar com uma mulher. Posso agarrar a mulher aqui no meio do nada? Dos outros ainda. Aí aí José vai para cadeia. E aí Deus tira José da cadeia. E ele interpreta o sonho do faraó. Salva o Egito da fome. Que para mim esse era o propósito de Deus há muito tempo. E aí sabe quem aparece para poder comprar comida? Os irmãos de Jacó. Aquele tanto que tinha vendido ele como escravo. E agora Jacó estava na posição de governo. Ou Jacó não, José. Agora José estava na posição de governo. Quando Jacó estava na posição de governo, ele comprou a primogenitura do irmão com um prato de lentilha, lembra? Mas agora eu estou na posição de governo. E sabe o que eu vou fazer? Sabe o que José fez? Repetiu um padrão. Que padrão que José repetiu? Que quando José era criancinha, ele viu o pai beijar Esaú e os dois se perdoaram. Foi isso que eu aprendi. Perdoar o irmão. Como eu posso não perdoar os meus irmãos? Por causa de um erro de Jacó e Esaú, Jacó teve que fugir. E lá na frente foi enganado por Labão. Várias vezes, gente, várias vezes. Mas quando Jacó volta e a história dele é mudada, muda a história de Jacó, muda a história de José e muda a história da descendência de Jacó. Percebe o valor que tem uma repetição de padrão? E aí, vocês entenderam isso? Pelo amor de Deus, dá um sinal aí para mim. Entenderam isso? Olha que bizarro isso. Olha o valor que tem o exemplo que você entrega. Gente, isso é sério. Estou pensando. Olha que poder que tem quando Deus muda a história de alguém. Como a descendência
repete padrões. Os caras falam que você é fruto do meio, irmão. Você é um resultado do meio que você viveu. E aí eu vi uma pergunta muito interessante que falava assim: quem é você? Aí todo mundo respondia: quem é você? Quem é você? Eu não vou fazer pegadinha com vocês aqui, porque não cabe. Mas quem é você? Quem é você? E a resposta mais aceitável era: eu sou a soma das experiências que eu vivi desde a infância. É isso que você é. Uma soma de experiências. Alguns amados, outros rejeitados. Alguns prediletos, outros nem tanto assim. Alguns abastados, outros pobres. Alguns com uma educação assim, outros assados. Alguns bem casados, outros mal casados. Algum casou bem, o marido tratava igual uma princesa, a esposa tratava igual um príncipe. Outros, o marido brigava, batia, bebia, abusava, espancava. E nós nos tornamos frutos do meio. O Matati usa uma expressão assim, ó, gente sendo gente. É o que a gente é. Repetindo padrões. E aí a gente vive repetindo o que a gente aprendeu. Padrões, 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 padrões. Quero te fazer duas perguntas importantes. Quais padrões você tem repetido? Porque semana passada eu fiz uma pergunta para vocês e ninguém conseguiu me responder, com exceção da Tati, respondeu alguma coisa. Do que você precisa ser liberto? E aí a falta de resposta me chamou a atenção, sabe por quê? Porque alguma coisa estava errada nisso. Nós estamos indo para um seminário de cura interior, de libertação espiritual, onde eu não sei nem o que eu estou indo fazer lá. E aí eu topo com Deus né, nesse lugar, porque nós estamos orando para que Jesus encontre a gente lá, e o que eu vou falar com ele? Ah, Deus, eu só vim passear. A Bíblia fala que aquele que faz as obras das trevas odeia a luz, para que as obras não sejam expostas e reprovadas. Então, o que a gente precisa é mandar luz para as obras que são feitas nas trevas, para as coisas que estão ocultas dentro de você, para as coisas que estão escondidas dentro de você. E não se engane, irmão, a batalha é espiritual, mas a consequência é na alma. A batalha é nas regiões celestiais, mas o campo de batalha é a sua mente. Gente, a gente precisa aprender a respeito disso e trazer à tona o que de fato isso significa. Se o campo de batalha é a minha mente, ou seja, se o resquício da guerra... Imagina sua casa agora. Olha para os lados aí onde você está, não como você está. Imagina se tivesse uma treta aí dentro, um tiroteio aí dentro, uma guerra aí dentro desse cômodo. O que é sobrar de sua casa? Vocês viram no Rio de Janeiro lá, os caras deram tiro nas paredes, tudo quebrado. Bomba, granada, vindo do drone. Imagina se tem uma guerra na física dentro da sua casa, o que é sobrar? É exatamente assim que a sua mente está, irmão. Destruída. Gente, nós não somos seres espirituais. Ser espiritual é anjo, é Deus. Nós somos seres emocionais. Tudo que está em jogo nesse lugar são as nossas emoções. E são nas nossas emoções que nós precisamos ser curados. Entendeu? Do orgulho. Nossa, umas coisas que eu queria falar, mas acho que não, vocês estão preparados. Não? Acho que eu ia ofender. Mas do orgulho, das aparências. Porque nós temos uma mania de transferir para os outros a nossa culpa, né? Eu sei. Novidade para ninguém isso. Adão, quando come do fruto e Deus vai cobrar ele fala assim: foi a mulher que você me deu, foi a mulher que você me deu do fruto e eu comi. A transferência de responsabilidade é a primeira consequência do pecado. O ato de transferir responsabilidade para Deus e para os homens. E sabe o que você está fazendo? Transferindo responsabilidade. Nós só abrimos leques. Que às vezes a gente põe a culpa no marido, às vezes a gente põe a culpa no diabo, às vezes a gente põe a culpa em Deus, às vezes a gente põe a culpa no chefe,
Menos a gente. A primeira consequência do pecado é a transferência de responsabilidade. Ah, o pecado entrou no mundo. Pum! Quando Deus foi falar com Adão, ele falou assim, foi a mulher que você me deu. E Eva nem falou nada. Cala a boca. Não dá um tapa na boca. Cala a boca. Isso é grave, gente. Isso é grave. Isso é grave. Sabe por que isso é grave? Porque a gente conta essa história e a gente acha que é piada. A gente conta essa história e a gente acha que é besteira, que é piada. Gente, nós precisamos aprender que o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, não é projetado para o futuro. Ah, o dia que eu aprender a fazer isso, eu vou melhorar. O dia que eu for manso e humilde de coração, eu vou ser melhor. O chamado é para agora. Quando você toma uma consciência dessa agora, de que a primeira consequência do pecado foi a transferência de responsabilidade, e a gente faz isso hoje, transferindo para Deus, para o diabo, para a mulher, para o marido, para o irmão, qualquer pessoa, o que nós estamos fazendo é manifestando o pecado. Promovendo o pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, vocês? Sexta-feira nós falamos no culto assim, o profeta, Jesus falando, o profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus não conseguiu fazer milagre. Jesus não conseguiu manifestar a glória de Deus. Jesus não conseguiu mudar a história das pessoas porque o profeta não tinha honra na própria casa. Porque as pessoas não creram nele. E sabe que a gente escuta isso? O que a gente faz? Que historinha boa. Que historinha legal. Irmão, isso precisa mexer com você, irmão. Isso precisa mudar seu comportamento. História serve para isso. Para você analisar o personagem e falar, cara, que cagada esse cara fez, eu preciso ser diferente. Parece que a gente tá todo mundo rindo e seguindo o mesmo caminho, caindo no mesmo buraco. E aí, o pastor fala, abençoa, e a gente não honra. O marido fala, abençoa, e a gente não honra. A esposa fala, abençoa, e a gente não honra. O chefe fala, abençoa, a gente não honra. O funcionário fala, abençoa, a gente não honra. O tio, pai, a gente não honra as bênçãos que a gente recebe. E aí, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ficar aí parado onde você tá. Ele fala, dá honra para quem tem honra, meu filho. E se a gente aprende esse ciclo, sabe o que vai acontecer? Você me abençoa, eu te honro. Eu abençoo o Júnior, ele me honra. O Júnior abençoa a Tati honra ele. A Tati abençoa o João honra ela. O João me abençoa, eu honro ele. E aí a gente gera um ciclo de honra. E sabe o que acontece? A gente quebra o ciclo de maldição. Nenhuma maldição prevalece sobre uma decisão, irmão. E a gente precisa decidir abandonar caminhos antigos. A gente precisa decidir queimar as nossas carroças. Pronto. É simples. Chega de... Não é que chega, tá? Você tem o direito de fazer isso. Nós falamos no começo. A palavra é pregada para testemunho. Você aceita se quiser. Tem o direito de permanecer nesse lugar. Só que depois que a informação chega, você perde o direito de reclamar. Por que ao invés de honrar, a gente só fixa no que falta, em reclamar? A pessoa faz 10, você reclama de 90 que faltou. Né? Então. E aí a gente vive uma vida de escassez, de falta, reclamando que está faltando, ao invés de se preparar para ter. Pô, foi caindo a live. Muito poucando, todo mundo saindo. Estão aí? Entendendo o que eu estou falando? O tema da live hoje era qual? Revisitação e iniquidade. Por que a gente volta a fazer as mesmas coisas que a gente já queria ter abandonado, que a gente já tomou consciência que deveria ter abandonado? Por que, gente? Fala, pelo amor de Deus. Por que a gente sempre volta nesse lugar? Eu falei que não ia fazer e volto de novo. Eu falei que não ia gastar dinheiro e gastei de novo. Falei que não ia estourar meu cartão, estourei de novo. Eu falei que não ia ficar com esse cara e fiquei de novo. Eu falei que eu não ia mais ficar com qualquer um e fiquei de novo.
Eu falei que eu não ia mais trabalhar igual um doido por causa de dinheiro e cair na mesma. Por quê? Por que a gente sempre cai no mesmo erro? Por que a gente sempre revisita a nossa iniquidade, o nosso passado? Difícil? A resposta é difícil? Gente, porque a gente não... Olha pra você ver, é simples. Porque a gente não decidiu de verdade. Porque a gente sempre projeta a bênção no futuro. A gente sempre acha, eu vou melhorar. Quando eu chegar nesse nível, eu vou melhorar. Quando eu chegar nesse nível, eu vou fazer acontecer. Isso não existe, irmão. O nível é agora, o tempo é agora. Você não sabe nem se amanhã você vai estar aqui. E aí, se você fizer igual Jacó, topar com o anjo do Senhor, o que você vai fazer? Que dia que você vai morrer, Luane? Me conta. Oi? Que dia que você vai Não morrer? escutei a última frase que você falou. Que dia que você vai morrer? Ah, só Deus sabe, né? Não? Sabe, Celina? Que dia que você vai morrer? Ah, Não? Lu sabe, João, Rafa. Quem sabe o dia que vai morrer? Sabe, Tati? Um dia não, sei que eu vou virar borboleta. Ah, você vai. Melhor que purpurina, né? Então, se a gente não sabe que dia que a gente vai morrer, por que a gente vive como se nunca fosse morrer? Nada, irmão. Nada supera uma decisão. Tá na hora da gente queimar nossas carroças, irmão. Vocês entendem o que eu falo quando é... Por que o retiro chama queimando carroças? Porque nós vamos tomar decisões sem olhar para trás. Tem que ter para onde voltar. Entendeu? Aqui, se eu fosse Deus aqui agora. Vocês têm 7 minutos para falar com Deus. De novo, você me fala. Quem quer ser abençoado aqui, gente? Então, vamos supor que nós estamos na reunião querendo bênção. Todo mundo quer bênção? Todo mundo quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Quer, João, ser abençoado? Aí Por que eu vou te abençoar? saiu, desceu no banco. Cadê? Por que eu vou te abençoar, Tati? Por que eu vou te abençoar, Júnior? Por que, Celino? Por que eu vou abençoar vocês? Vocês estão diante de Deus agora. Fala o que vocês querem falar. Vocês têm 5 minutos agora. É rápido. Deus está aqui, Deus vai embora. Se fosse o Pablo Marçal, você já tinha pedido a pergunta. Começa com como, vai. Eu ia falar para Deus me perdoar de todos os meus pecados, que eu amo Ele Já tá e me perdoado. levar junto. Isso já está perdoado. Pronto, Então, só vou esticar o braço e falar: estou pronta. Ok. Ah, tá pronta? Eis-me aqui. Você acha que tá pronta? Aí Deus que vai julgar. Ah. Celina, nós fomos salvos, mas não fomos libertos. Nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus. Mas a libertação vem pela verdade. A verdade liberta. A Bíblia não fala que a graça liberta. A verdade é uma consequência da graça. Mas nós precisamos alcançar a verdade para sermos libertos. Jesus pregou para os judeus, está escrito assim, muitos creram, e os que creram permaneceram, e os que permaneceram foram feitos discípulos. Percebe que tem um funil? Muitos creram, falou para todo mundo, estava lá todo mundo. Aí muitos creram, funilou. E os que creram permaneceram. E os que permaneceram foram feitos discípulos. O funil vai passando. Porque tem uma mensagem que é para todo mundo, e essa mensagem é a mensagem da salvação. Jesus morreu por todos e te deu de graça. É aquela conta, que ninguém vai para o inferno pelo pecado. Pecado não leva ninguém para o inferno. Você vai para o inferno pelo perdão que você recusou. Só que você tem uma dívida, mas a dívida paga. Só que a partir disso você precisa passar de fase. E agora buscar um caminho que chama libertação. Através da verdade. O que mais? Você está na frente de Deus. Por que eu vou abençoar vocês? Vocês não querem bênção, gente? Para quê?
Fala, qual o motivo? Vocês querem... Estou na frente de Deus, e Deus, por que eu devo ser abençoado? Porque é a promessa dele. Ele morreu na cruz para nos salvar, nos libertar, nos salvar. Salvação não é bênção, salvação é dom. Você já tá presenteado, já é seu. Se você quer a salvação, já te dei, pronto. Entendeu? Quer ser salvo? Já tá salvo. Não entendi a pergunta. Mas entendeu a pergunta? Quer ser abençoado? Aí levanta a mão. Eu quero ser abençoado. Ah. O que você quer ser abençoado? Fechou o microfone? Por que eu vou te abençoar? Então não tem... Eu quero ver no reino, eu quero ver na glória, me liberta, me leva. É isso que Mas eu o reino não é bênção, o reino é serviço. Isso aí eu já deixei escrito, você pode... Só você servir direitinho que você vai pro reino. Então tá, porque eu quero. Pronto. Pedir e não receber, porque pediste mal, porque pediu pro seu bel prazer. Por que você quer ser abençoado, gente? Meu Deus, vambora. Eu perguntei na última live, assim, ó, do que vocês querem ser libertos? Vocês não sabiam responder. Agora, por que vocês querem ser abençoados? Pergunta, graça e bênção é a mesma coisa, não? Não, diferente. Graça é o favor de Jesus. E tudo dado em troca de nada para você que nada merece. Então eu não quero ser abençoado, não, eu quero só a graça, pode? Eu já tenho. De graça. Tchau, obrigada, Deus, me leva com você. Pronto. Lembra do que eu falei, tá? Uma coisa é graça, outra coisa é bênção. Uma coisa é salvação, outra coisa é ser liberto. Uma coisa é ser filho, outra coisa é desfrutar da herança. Ok? Que é graça, bênção, salvação, já tem vida eterna, já tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo que crê em Jesus já tem vida eterna, tá pronto, tá lá, tá feito. Agora, por que você precisa ser abençoado? Por que você precisa ser liberto? Aonde que você quer ir? Durmam com essa, então. Vale uma big reflexão a respeito disso. Tá bom? A última live eu sabia a resposta. Essa, sabe? Essa! Você fez tapiar na cara da gente? Viu? Vocês falam que essa pessoa, eu perguntei pra quê? É com Jesus, ué. Pra ir com Jesus, você já vai, é vida eterna, já tem, cara, é de graça isso. Ô, mas tem que ficar mais leve para chegar até lá, né, nego? Pensou? Mais leve? Tá bem pesadinho, né? É. Eu acho que eu quero ser abençoada para conseguir chegar com todos os membros. Depende do contexto de peso. Não chegar menos empenada. Se eu estiver comparando a sua vida com a vida do, sei lá, do Eike Batista, sei lá, nem sei se ele não é rico mais, com a vida com o Elon Musk, aí ok, talvez essa sua seja mais difícil um pouquinho. Agora, se você compara a sua vida com a vida de Jesus, eu acho que tá bem fácil para você. Você recebeu de graça o que ele pagou para este sangue, gente. Então eu não quero nada. Vamos lá para Braço Escuro. Amém. Então vamos embora. Vamos acabar com esse retiro, então. Vamos fazer churrasco comigo. Não vão acabar com o retiro, não. Tô com a roupa de ir já, ué. Claro. Mas a brincadeira é essa, gente. Assim, é uma brincadeira, mas é sério. Percebe como é que é necessário a gente aguçar nosso sentido para que a gente consiga entender o que nós vamos buscar? Sim, porque a gente não sabe. Entender o que nós vamos fazer na nossa vida. Porque isso tem 20, 30 anos que nós estamos na igreja e a gente não sabe por quê, para quê. E isso precisa ser mudado dentro de nós. Tá bom? Vamos fazer um combinado? Todo mundo? O Abraço Coro, eu te mandei o mesmo link. Esse link aqui. É o mesmo link, né? Queria saber era isso. Fazer um combinado? Vamos. Qual no grupo de vocês? No grupo dos inscritos? Diz o quê? No grupo dos inscritos lá. Tá. O que vocês acharam da live? Vocês estão sendo abençoados? Tem sido importante para vocês? Porque eu acredito que tem gente lá que não entendeu muito bem o propósito e ainda não está colhendo o que Deus preparou. Peraí, fecha esse microfone rapidinho que tá dando microfone.
microfone. Não tô dando pra escutar. E lá no grupo, deixa eu parar de gravar aqui. Beijo, turma. Até mais.